Bom dia, irmãos. Graças e paz a todos. Sem perca de tempo, abram comigo no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Nós faremos a leitura de todo o Salmo. Salmo de número 51 nos diz a Santa Escritura: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isso, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Rendemos a ti honra, glória e louvor. Queremos, Pai, nesta manhã ouvir a tua voz e a tua palavra como direcionamento para as nossas vidas. Prepara, Pai, os nossos corações para que saiamos daqui entendendo o que precisamos fazer para que o teu nome seja louvado, engrandecido e adorado. A despeito de quem fala, Senhor, fale com a tua igreja. Todos nós necessitamos e carecemos da sua mensagem. Fortalece-nos e ajuda-nos. Esta é a nossa oração. Oração que fazemos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, é muito bom ouvir mensagens, ouvir palavras, sermões acerca de como lidar no casamento, acerca de como nós precisamos lidar com as nossas finanças, mensagens que falam conosco, falando-nos de como o crente deve lidar com a política, e não tem nenhum problema ouvir acerca dessas mensagens. Mas, queridos irmãos, nesses últimos dias, como bem nesses últimos tempos, uma mensagem tem sido esquecida. Uma mensagem tem desaparecido dos nossos púlpitos. A mensagem a que eu estou falando é a mensagem do arrependimento. E é interessante, irmãos, nós notarmos e por que nós não ouvimos mais acerca dessa mensagem. Será que essa mensagem está ultrapassada? Será que essa mensagem já não é tão eficaz e poderosa? Mas quando nós olhamos, irmãos, para as Escrituras, nós vemos João Batista iniciando o seu ministério. E no capítulo 3 ele vai dizer o seguinte, no livro de Mateus, ele vai dizer o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não curioso, e olharmos para Cristo agora, iniciando também o seu ministério, no capítulo 4, verso 17, se não me falha a memória de Mateus, Jesus então vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje, nesta manhã, irmãos, nós falaremos sobre o verdadeiro arrependimento. E se eu estou usando este título para falar de um verdadeiro arrependimento, é porque nós temos um arrependimento que não é verdadeiro.
É um arrependimento que produz em nós remorso, é um arrependimento que produz até um choro, é um arrependimento que produz uma certa emoção, mas não tem o poder de mudar a nossa vida. O remorso que esse arrependimento produz é um sentimento de tristeza, é uma culpa, é um pesar pelas consequências cometidas. O choro que este arrependimento falso produz é o choro da vergonha, do prejuízo, do medo. É a posição, é os status que está em jogo, é a vergonha de ser exposto. A emoção que este arrependimento produz é um sentimento passageiro, é algo que aparece e logo se esvai. O falso arrependimento não transforma. Apesar de a pessoa continua do mesmo jeito, a pessoa continua praticando as mesmas coisas e agindo da mesma forma. Este é o falso arrependimento. Mas hoje nós falaremos sobre o verdadeiro arrependimento. Nós olharemos para o Salmo 51 e extrairemos lições para as nossas vidas de um verdadeiro arrependimento. Mas antes, irmão, antes de entrarmos no nosso contexto, no nosso texto, nós precisamos voltar lá em 2 Samuel, no capítulo 11 e 12, para que relembremos um pouco essa história. A história de Davi é conhecida. Davi aqui, um grande rei. Diz a Bíblia, então, que no dia em que os reis deveriam estar na guerra e na batalha, Davi resolveu não ir. Diz a Bíblia, então, que Davi está numa espécie de terraço, varanda, mais ou menos isso. Davi, então, ao observar e olhar para absolutamente nada, em algum momento ele enxerga uma mulher, a qual a Bíblia diz que era muito formosa. O nome dela? Betseba. Betseba estava tomando banho. Davi, então, em seu coração a deseja. Não bastasse o desejo, Davi agora, então, consuma este fato, chamando Betseba para sua casa, para os seus aposentos, se relaciona com ela e diz a palavra do Senhor que Betseba engravida. Ali começa, então, a trajetória de Davi. Davi tenta maquinar de todas as formas, escondendo o seu pecado. Davi, então, resolve chamar Urias, esposo de Betseba, para ficar com ela. No afã de, talvez, Urias se deitar com Betseba e achar que aquele era seu filho e talvez tudo ficaria bem, tudo ficaria esquecido e escondido. Mas não foi bem assim. Urias, um nome de valor, diz a Davi, Davi, como posso eu ficar em casa enquanto os meus companheiros estão na guerra? Não vou ficar. Urias volta para a guerra. Davi, então, chama os seus homens e diz o seguinte, coloque Urias na frente de batalha, para que seja ele logo consumado, morto, assassinado, ferido, para que o plano de Davi pudesse dar certo. O comandante, então, coloca Urias à frente de batalha e o plano de Davi começa a dar certo. Urias morre, Davi, então, manda chamar Betseba para sua casa. Betseba vem, diz a Bíblia que os dois, então, se envolvem. E desse envolvimento nasce um filho. E o verso de número 27 de 2 Samuel, no capítulo 11, encerra-se dessa forma. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Poderia estar escrito aqui, e viveram felizes para sempre. Mas olha o que diz o final do verso 27. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi escondeu de algumas pessoas. Davi, de fato, escondeu dos seus soldados. Davi, de fato, escondeu da sua família, do povo. Mas diz a Bíblia que os olhos do Senhor estavam sobre Davi. Não bastasse isso, Deus levanta Natã. Natã agora chega para Davi, aponta o dedo para ele e diz o seguinte, Davi, vou lhe contar uma história. Existia um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitos cordeiros, muitas ovelhas, muitas posses. O pobre não tinha absolutamente nada, apenas uma ovelha, uma cordeirinha. Ele amava como um filho. Cuidava dela, dormia com ela, andava com ela, saía com ela. E diz o texto então que este homem rico resolve então dar um banquete ao seu companheiro, um viajante que chegou em sua casa. E para não matar uma de suas ovelhas, ele resolve matar a ovelha do homem pobre, a sua única ovelha. Davi se enfurece, diz a Bíblia. O furor de Davi se acende, Davi olha para Natã e diz, esse homem deve ser morto. E a frase de Natã é uma frase muito importante. Natã olha para Davi e diz o seguinte, Davi, este homem é você. Queridos irmãos, nós chegamos a este texto. Este texto é a oração de Davi. E eu quero aqui, a título de introdução, dar uma lição aos irmãos. Todas as vezes que nós falharmos, irmãos, todas as vezes que nós pecarmos, que eu e você não façamos como Adão, que fugiu de Deus quando pecou, ou tentou cobrir o seu pecado. Façamos como Davi, que falhou, que errou, mas diante do pecado se dobrou diante do Senhor e orou. Não fuja de Deus, recorra a este Senhor.
A oração de Davi então começa, e chegamos aqui agora neste ponto. E aqui no verso 1 e verso 2 do nosso texto, Davi começa ensinando-nos acerca de um clamor desesperado. Verso 1 e 2 nos diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Queridos irmãos, Davi aqui não reivindica nada, nenhum direito. Davi não coloca diante de Deus os seus títulos, a sua patente. Davi começa clamando por compaixão. Davi olha para Deus em sua oração. E ao olhar para Deus, Davi descobre a compaixão de Deus. E o que é compaixão? Compaixão é sentir a miséria de alguém e agir para ajudá-lo. Davi sabia que Deus era um Deus compassivo. Davi, ao olhar para Deus, também descobre em Deus a sua benignidade. E ele diz, e benignidade significa é amor que permanece mesmo quando o seu povo falha. Davi recorre no seu clamor à compaixão de Deus. Davi recorre no seu clamor desesperado à benignidade de Deus. E Davi também recorre no seu clamor às misericórdias do Senhor. E ele chama de as multidões das suas misericórdias. E o que seria misericórdia? Não nos trata como merecemos. Romanos 5:20 nos diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Davi sabia que o seu pecado era grande, mas Davi sabia também que a misericórdia do Senhor era ainda maior. Neste clamor desesperado de Davi, ao olharmos para Deus e sua santidade e a sua glória, agora Davi consegue se enxergar. Davi já não está escondendo mais nada, Davi se vê. E o que Davi vê? Davi vê o seu pecado. Davi viu a sua transgressão. Davi viu a sua iniquidade. Olha o que diz o texto: apaga as minhas transgressões, lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Apesar dessas palavras estarem interligadas, há sentidos diferentes nelas. O que seria pecado, irmãos? Pecado é errar o alvo. O que seria transgressões? Ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. O que seria iniquidade? Perversidade interior, a corrupção do nosso coração. Jeremias 17:9 diz o seguinte: enganoso é o nosso coração e desesperadamente corrupto. Queridos irmãos, Davi clama desesperadamente pelo Senhor. Recorre à sua compaixão, sua benignidade e às suas misericórdias. Davi se vê agora, como num espelho, e vê o seu pecado. Vê as suas transgressões e as suas iniquidades. E agora, então, eu destaco a primeira lição do arrependimento verdadeiro, que se encontra no verso 3 e verso de número 6. O verdadeiro arrependimento nos leva a reconhecer os nossos pecados. Olha o que diz a Bíblia: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Davi agora está dizendo, não precisa mais falar. Não precisa ninguém apontar mais o dedo na minha cara. Não precisa Natan se levantar aqui e dizer para mim o que eu tenho que fazer, o que eu fiz. Porque eu conheço o meu pecado e as minhas transgressões. Davi, por muito tempo, escondeu o adultério. Davi, por muito tempo, escondeu a gravidez de Betseba. Davi, por muito tempo, escondeu o assassinato de Urias. Mas o que Davi não sabia é que o Senhor vê. O Senhor sabe. O Senhor conhece. O que Davi nos diz, então, agora, e nos ensina diante disso, é que ele conhecia os seus erros, sua falha, e sabia que todos os dias o pecado estava diante dele. Diz o texto: o meu pecado está sempre diante de mim. Além de falhar, além de esconder, Davi agora está reconhecendo, e ao reconhecer, Davi sabe que todos os dias o pecado dele o infernizou. Martelou sua mente, seu coração. E conosco, irmãos, não é diferente não. Nós não conseguimos ficar em paz quando pecamos. Nossa cabeça dói, nosso sono é diferente, a nossa vida é diferente. E Davi aqui está dizendo: o pecado está sempre diante de mim. E o que Davi estava convivendo? Estava convivendo com uma culpa, estava convivendo com a vergonha e estava também convivendo com a tristeza. Irmãos amados, talvez nessa manhã o Senhor está me levantando aqui como Natan, para dizer para mim e para você que este homem que tomou a ovelhinha daquele pobre homem, somos eu e você. Davi disse: esse homem deve morrer. Natan disse: Davi, este homem é você. E eu quero aqui dizer a nós nessa manhã: o homem que deve morrer nessa história é eu e você.
mais uma vez. Amados irmãos, Davi então reconhece o seu erro. Agora Davi então está falando sobre a gravidade deste pecado. No verso de número 4 ele diz: pequei contra ti e contra ti somente. Agora, Davi está reconhecendo a gravidade do seu erro. Não era apenas assassinar Urias. Davi estava pecando contra o próprio Deus. Davi sabia que tinha falhado contra esses nomes que acabei de citar, mas nós precisamos entender que o pecado traz uma grande ofensa, irmãos. E essa ofensa, geralmente ou sempre, é contra o nosso Senhor. Imaginemos você na sua casa, na sua vila, que há um vizinho, e ali você pincha então o muro daquele vizinho para manifestar alguma coisa ou provocá-lo. O pecado foi contra a parede. Você acertou a parede, você pinchou a parede, você sujou a parede. Mas a ofensa foi contra quem? Contra o dono da casa. Davi sabia que tinha ofendido a glória de Deus. Davi sabia que tinha ofendido a santidade do Senhor. E por que é tão grave este pecado, irmãos? Porque todo pecado é desobediência à lei de Deus. Todo pecado é rejeição à autoridade de Deus. Todo pecado é afronta à santidade de Deus. E isso é grave por quê? Porque o Senhor estava vendo. Olha o que diz no final do verso: e fiz o que é mal perante os teus olhos. Queridos irmãos, o Salmo 139 nos diz: Senhor, tu nos sondas, tu me sondas, tu me conheces, sabe o meu sentar, o meu deitar, o meu levantar. O Senhor me esquadrinha, por detrás e por diante, e sobre mim o Senhor põe a mão. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces todas. Deus sabe o que Davi fazia, Deus sabe o que eu e você fazemos, Deus conhece os pensamentos, Deus conhece as intenções, Deus conhece os planos, Deus conhece as ações, Deus conhece o nosso celular, Deus conhece as amizades no trabalho, Deus conhece a fofoca, a mentira, Deus conhece todas as coisas. E por isso Davi encerra nos ensinando algo muito duro agora. Olha o que diz o final do verso: de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Irmãos, sabe o que Davi está dizendo aqui? Senhor, se o Senhor me mandar para o inferno agora, o Senhor ainda é justo. Serás tido por justo no teu julgar e verdadeiro no teu falar. E por quê? Porque Davi sabia que o Senhor conhecia os seus erros. É grave a ofensa contra a glória de Deus. E irmãos, não pensemos nós que não estamos distantes disso. Se o Senhor nos mandasse para o inferno agora, neste exato momento, Deus seria completamente justo. Permaneceria completamente em glória, em poder e em majestade. Davi, irmãos, está nos ensinando essa grande lição porque nós ofendemos a glória do Senhor. É grave o pecado, porque não é contra a minha esposa, não é contra a sua esposa, não é contra o seu marido, não é contra o seu filho, não é porque nós infringimos a lei de trânsito, não é porque mentimos, é porque ofendemos o próprio Deus. Queridos irmãos, este pecado também agora, Davi, além de reconhecer, além de Davi mostrar-nos que este pecado agora é grave porque ofende o próprio Deus, Davi está dizendo que este pecado tem uma raiz, irmãos. E o verso de número 5 nos explica isso. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O que Davi está nos dizendo? Que desde nascença, Davi é pecador. É o pecado original, é a depravação total. O homem foi afetado em todas as suas faculdades pelo pecado. É o pecado desde nascer, é o pecado que habita em nós. E talvez esses muitos bebês que nascem hoje em dia com um rostinho até parecendo um anjo, mas de fato eles não são. Eles podem ser tudo, menos anjos. As coisas que esses bebezinhos são pecadores como eu e você. Queridos irmãos, o segundo ponto da nossa lição em relação ao Salmo de número 51, Davi nos ensina agora que o verdadeiro arrependimento busca um novo coração. Além de reconhecer, além de ver que o pecado ofende ao Senhor, além de ver esta gravidade e a raiz deste problema, agora Davi está nos ensinando que o verdadeiro arrependimento nos leva a buscar um novo coração. Verso de número 10 e 12 nos diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito
voluntário. Davi está dizendo: Senhor, cria em mim um coração novo. Agora Davi já não está mais confessando, agora Davi já não está mais reconhecendo seus erros, agora Davi está pedindo. Davi está pedindo uma mudança de vida. E o arrependimento verdadeiro leva a esta mudança. Davi usa a expressão criar. E esta palavra criar, ela também aparece em Gênesis capítulo 1, verso 1, quando diz: e criou Deus os céus e a terra. O que Davi está nos ensinando com essa palavra criar? Davi está buscando algo que só o Senhor pode fazer. Criar é uma obra que só Deus faz. Seja céus e terra, ou seja, dar-nos um novo coração, só Deus pode mudar a nossa vida diante do pecado. Davi também está buscando um espírito inabalável. Além de ter um coração novo, Davi quer uma vida diferente. Agora Davi está buscando um espírito inabalável e a ideia aqui é de firmeza, de constância. A ideia aqui, irmãos, é de perseverança. Davi não quer mais uma vida de cair e levantar. Davi não quer mais uma vida de pecar e voltar a pedir desculpa e a pedir perdão. Davi quer uma firmeza, um coração aquebrantado e também uma firmeza espiritual no seu relacionamento com o próprio Deus. Este coração teme também perder a presença do Senhor. Agora, aquele que fugia de Deus teme perder a glória de Deus, a presença de Deus e o Espírito de Deus. Diz o texto: não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Queridos irmãos, nós precisamos da presença de Deus. Davi aqui agora está dizendo o seguinte: Senhor, tire a coroa, tire a cadeira aveludada, tire a posição, tire as mulheres, tire os soldados, tire as patentes, só não me retires a tua presença. Amados irmãos, nesses dias, nós vemos crentes que perdem a presença de Deus, não se importam com a presença de Deus, mas querem os status, querem o glamour, querem estar sendo vistos, não reconhecem os pecados, não buscam um novo coração, não vivem uma firmeza espiritual e não temem perder a presença do Senhor. Queridos irmãos, o remorso versus o arrependimento é justamente isso. O remorso teme perder o status. O remorso teme perder a exposição, a vergonha de ser exposto. O arrependimento teme perder a presença do Espírito Santo. Nós precisamos da presença de Deus para que nós tenhamos um verdadeiro arrependimento. Este coração agora também tem alegria. Verso de número 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Queridos irmãos, nós já não vemos mais essa alegria dentro da igreja. Nós já não vemos mais os crentes servindo ao Senhor com a disposição. Nós já não vemos mais os irmãos limpando a igreja porque estão felizes porque foram salvos, alcançados pela graça, perdoados em Jesus. Nós já não vemos mais. É uma briga para dar uma aula, é uma briga para pregar, é uma briga para levantar um diácono, é uma briga para levantar um presbítero. Irmãos, é porque o nosso coração está frio. É porque nós não reconhecemos os nossos erros, nós não entendemos a gravidade do pecado que é a ofensa contra o Senhor, nós não entendemos, irmãos, que existe uma raiz de pecado em nós, que habita em nós e nós precisamos tratar este pecado. Nós não entendemos, irmãos, que na nossa oração nós precisamos pedir por um coração puro, por um coração aquebrantado, por um novo coração. Nós não temos firmeza espiritual, por isso já não há mais alegria no serviço, já não há alegria em entrar nessa igreja, já não há alegria em sentar nessas cadeiras, já não há alegria em ler as escrituras, já não há alegria em entrar no quarto e passar um tempo lá dentro. Nós somos crentes que não temos a alegria da salvação. Queridos irmãos, falta reconhecer pecado. Queridos irmãos, falta buscar esse novo coração. Queridos irmãos, falta firmeza, constância e perseverança na nossa vida com Deus. Agora, este coração que é novo, agora este coração que está firme na presença de Deus, agora este coração que tem a alegria para servir e disposição, nós aprendemos então o terceiro ensinamento do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento nos leva a testemunhar do Evangelho. Verso 13 a 15 nos diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores.
Um coração arrependido tem prazer em pregar a palavra de Deus. Mas, irmãos, sabe por que nós não pregamos o evangelho para as pessoas que estão lá fora? Sabe por que é tão difícil os nossos parentes se converterem? Sabe por que é tão difícil ver os nossos filhos caminhando com Deus? É porque, infelizmente, irmãos, nós somos tão pecadores quanto eles. Nós somos tão adúlteros quanto eles. Nós somos tão mentirosos quanto eles. Nós estamos como Davi, escondendo o nosso pecado, escondendo o nosso adultério, escondendo o nosso assassinato, escondendo o nosso roubo, nossa vergonha. E por isso, a nossa boca não se abre. Por isso, os nossos lábios não testemunham a justiça de Deus. Por quê? Porque nós não nos arrependemos, irmãos. Não há alegria nesse coração. Não há quebrantamento no nosso coração. Não há firmeza, constância e perseverança na nossa vida com Deus. Por isso, os nossos lábios não se abrem. Mas diz o texto que o verdadeiro arrependimento nos leva a testemunhar, a proclamar a verdade do Evangelho. Por isso é tão difícil pregar para o meu pai e para a minha mãe. Por isso é tão difícil pregar na escola. Por quê? Porque eu sou pior do que eles. Eu sou como Davi. Falho. Sou como Davi. Estou na posição mais alta, mas sou o homem pior que existe. Mentiroso, adúltero, assassino. Por isso, a nossa boca não se abre diante de Deus. Queridos irmãos, nós precisamos refletir se estamos vivendo um arrependimento verdadeiro ou um falso. Se é só remorso no nosso coração, se é só uma lágrima por um teclado que toca um tom ou uma nota muito bem colocada, nós precisamos rever se no nosso coração de fato há arrependimento ou apenas uma emoção pelo apelo que o pregador fez no final do culto, por uma mensagem muito bem colocada. Se não há arrependimento, não há salvação. Há remorso, mas não há arrependimento. Há choro, mas não há arrependimento. Há emoção, mas não há arrependimento. Aquele que se arrependeu tem um novo coração. Aquele que se arrependeu tem alegria. Aquele que se arrependeu testemunha do Senhor. A boca se abre, a língua exulta e nós proclamamos a justiça daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Queridos irmãos, Davi nos ensina uma outra lição. Diante do pecado só nos resta nos arrepender. Verso 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios, o contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezará. Irmão, sabe o que Davi está dizendo? Senhor, se resolvesse eu dar alguma coisa, eu daria. Eu daria dinheiro, eu daria ouro, eu daria oferta, eu sacrificava 200 mil bois se preciso fosse. Mas diz o texto, o Senhor não te comprases. O Senhor não te agrada destes tipos de sacrifícios. Sabe o que isso significa para nós? Pouco importa o seu dízimo alto. Pouco importa se você tem 100 anos de igreja, 80, se a sua família fundou essa igreja. Pouco importa se você é o pastor, é o presbítero, é o diácono. Pouco importa, irmãos. Diante do pecado, só nos cabe nos arrependermos. Davi entendeu isso. Sacrifícios agradáveis ao Senhor é oferecer holocausto? É apenas colocar diante do Senhor algumas coisas? Não. Davi está nos ensinando que o Senhor se agrada de um coração quebrantado, compungido e contrito, o Senhor não desprezará. Irmãos, lá no livro de Malaquias está nos ensinando basicamente isso. O capítulo 1, verso 8 e 9, eu farei questão de ler para os irmãos, nos diz o seguinte: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ou apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Aceitará acaso a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, diante do pecado, não há o que fazer, a não ser nos arrependermos, quebrantarmos o nosso coração, que o nosso coração esteja contrito diante do Senhor. Aí sim, nós vivemos um arrependimento verdadeiro. Queridos irmãos, nós vemos uma quinta lição
no que diz respeito ao arrependimento verdadeiro. Quinta e última lição nos diz o seguinte: o arrependimento verdadeiro torna o nosso culto aceitável diante de Deus. Verso 19 nos diz: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. A pergunta, irmãos: será que Deus tem recebido o nosso culto? Será que o Senhor tem se agradado das nossas canções? Será que o Senhor tem se agradado dos nossos sermões? Será que o Senhor tem se agradado da maneira como nós chegamos neste lugar? Diz o texto que este culto Deus não recebe. Mas quando nós se arrependemos verdadeiramente, quando nós nos colocamos diante do Senhor, então, e esse então nos ensina uma coisa. Depois de tudo que Davi falou, o processo é mais ou menos o seguinte: eu conheço, confesso, reconheço os meus erros, agora eu entendo a gravidade, eu sei que eu sou um pecador de natureza, agora eu estou pedindo por um novo coração, uma mudança de vida. Após pedir por essa mudança de vida, agora eu coloco a minha fé e o meu espírito fica inabalável diante de Deus. Eu vou para cima, eu vou servir, e aí vem uma alegria do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Essa alegria nos leva a ensinar os transgressores, a comunicar o Evangelho, e então a nossa boca se abre. A nossa língua manifesta a justiça de Deus. Nós entendemos que diante do pecado não há o que se fazer a não ser se arrepender e confessar e crer que Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados. Então, o Senhor aceita os nossos sacrifícios e também o nosso culto. Por isso Davi diz: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas e do altar. Todas essas expressões, sacrifícios, holocaustos, ofertas queimadas e altar, fazem menção ao culto do Antigo Testamento. Amados irmãos, que reflitamos nesta manhã. O Senhor tem aceitado o nosso culto? O Senhor tem recebido os nossos sacrifícios? Ou estamos vivendo por viver? Mais um domingo, eu chego, me assento, levanto e vou para casa e vivo a minha vida. Não é esse o arrependimento verdadeiro, irmãos. E eu quero encerrar essa minha exposição aplicando de forma última sobre 3 palavras que Davi menciona no verso 1 e no verso 2, e também o verso 7 e o verso 8 que estão se conectando. Diz o verso 7 e 8: purifica-me com isso, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. As 3 palavras que Davi menciona no verso 1 e 2 diz o seguinte: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente e purifica-me do meu pecado. Davi usa 3 expressões: apagar, lavar e purificar. E o que seria o apagar, irmãos? O apagar aqui seria como se houvesse uma dívida e essa dívida fosse rasgada. Eu estou apagando essa dívida, estou apagando isso da sua vida. Davi está usando essa expressão para dizer: apaga os meus pecados. Davi está usando a expressão lavar, e essa expressão é uma expressão conhecida pelas mulheres: lavar roupa, tirar a sujeira, tirar a mancha. E se preciso for, tirar essa mancha até com pauladas na pedra, para que a lavagem seja mais profunda e completa, para que toda a sujeira seja extraída, para que o verso 8 se cumpra: e ficarei mais alvo do que a neve. Mas Davi usa uma terceira expressão: purifica-me. E o purificar aqui é a ideia de quando alguém estava afastado da sociedade por uma lepra, por uma doença, e aquela pessoa era considerada podre no meio da sociedade. O purificar, então, era tornar esta pessoa aceita e dizer: essa pessoa está limpa, purificada e pode retornar à sociedade e também ao culto. Queridos irmãos, existe alguém que tem o poder de cumprir e realizar essas 3 palavras. Cristo Jesus apagou o escrito de dívida que era contra eu e você. Na cruz, Cristo rasgou a culpa, a acusação, a dívida impagável. Ele disse: está pago. Isso aí já não carrega mais. Cristo Jesus na cruz, derramando o seu sangue,
Este sangue poderoso torna-nos mais alvos do que a neve. Não importe a sujeira, não importe a mancha, não importe quão profundo ela esteja, Cristo Jesus, com o seu sangue precioso, tem o poder de lavar, tem o poder de retirar esta sujeira, tem o poder de retirar esta mancha e nos tornar brancos. Assim como nós nos encontrarmos com Ele, as nossas vestes estarão limpas, brancas, porque o sangue de Jesus é poderoso para isso. Cristo Jesus, irmãos, também nos purifica. Quando nós, vivendo no pecado, apodrecidos no pecado, cheirando mal por conta do pecado, afastados de Deus, Cristo Jesus, na cruz, declarou: purificados estão. Agora, irmãos, nós podemos nos achegar no culto, nós podemos estar no meio do povo de Deus, não como meras pessoas que foram purificadas, mas como filhos da promessa, como filhos de Deus, aceitos, limpos, sem dívida, sem mancha, sem a podridão do pecado. Que nessa manhã, amados irmãos, nós reflitamos acerca do arrependimento verdadeiro. Que esta mensagem fale ao nosso coração. Que nós entendamos que a vida com Deus não é uma brincadeira, não é um conto de fadas, não é um clube em que nós chegamos aqui, tomamos um café, tomamos um refrigerante, comemos um salgado e revemos algumas pessoas. Entendamos que o culto é parte da nossa vida. Quando saímos daqui, o culto continua. E Deus deve receber este culto. Amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós avaliemos se em nós existe um arrependimento falso, que gera emoção, que gera até uma tristeza, que gera um remorso e nos faz derramar até algumas lágrimas. Mas se não muda a nossa vida, se não nos leva a buscar um coração contrito e quebrantado, irmãos, nós não nos arrependemos. Agora o arrependimento verdadeiro transforma a nossa vida, abre a nossa boca e que amanhã nós entendamos isso para que quando levantarmos amanhã a nossa boca se abra e os feitos de Cristo Jesus sejam testemunhados através de nós, para que outros se converterão a ti, como diz o verso 13. Então ensinarei os transgressores o teu caminho e os pecadores se converterão a ti. Esta é a nossa missão. Quer comendo, ou quer bebendo, ou quer fazendo qualquer outra coisa, que vivamos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Curve vossa cabeça, vamos orar. Santo e poderoso Deus, nós ouvimos a tua palavra. Nós ouvimos acerca do arrependimento. Aprendemos com Davi, Senhor, lições preciosas acerca do verdadeiro arrependimento, que produz em nós a confissão, que desperta em nós a gravidade deste pecado quando o pecamos contra qualquer um, mas ofendemos ao Senhor. Queridos irmãos, nós aprendemos com Davi, nessa caminhada da oração, neste salmo poderoso, que precisamos nos arrepender. Pai, ajuda-nos. Sem o Senhor nada podemos fazer. Sacrifícios, holocaustos, tudo isso sem o arrependimento, diz a tua palavra que o Senhor não recebe. E nós queremos aqui, ó Deus, nos despir de toda a nossa pompa, de toda a nossa glória, de toda a nossa patente, posição, status, e nos arrepender diante do Senhor. Curvar o nosso coração diante da cruz de Cristo, para que Ele apague todo o nosso pecado, para que Ele lave toda a sujeira que tem nos manchado, e para que Ele nos purifique de todo o mal que o pecado tem causado em nossas vidas, em nossa família, e principalmente nos afastando do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que vivamos uma vida digna do Senhor. Pai amado, nós pedimos a Ti que a nossa boca se abra para confessar e testemunhar acerca do Senhor. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós nascemos e para isso também nós morreremos. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas falhas e pecados. Se existe, ó Deus, alguém em nosso meio que ainda não confessou Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que seja esta manhã para que ele se arrependa, para que encontre um novo coração disposto a te obedecer, a te amar e a cumprir e fazer a tua vontade. Que haja a verdadeira alegria da salvação, não a alegria por conquistar um carro, uma casa, mas a verdadeira alegria.
Que haja verdadeira paz em nossos corações, não a paz de ver os boletos pagos, não a paz de ver, ó Deus, a cura em nossas vidas, mas mesmo em meio aos problemas, que nós tenhamos a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Santo e bendito Deus, ajuda-nos. Nós carecemos de Ti, como Davi também careceu. Nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor e entendemos que no Senhor há salvação, a copiosa redenção. E por isso nós entregamos a nossa vida a Ti mais uma vez. Fortaleça-nos, dai-nos convicção, firmeza, perseverança e constância na Tua presença. Fortalece os joelhos trópegos nessa manhã. Levante as mãos decaídas, os joelhos vacilantes. Aquele que está fraco no nosso meio seja fortalecido no nome de Cristo Jesus. Senhor, ajuda a Tua igreja e o Teu povo. Essa é a nossa oração. Oração que nós fazemos no santo e bendito nome de Cristo Jesus. E a amada igreja diz: amém.